Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta no canal Se Deus Mandar, Vivi vai falar. Hoje eu tô aqui na Lagoa de Maricá, vai ser um vídeo diferente. E eu venho trazer aqui um texto que tá lá em Números 16, a gente falar sobre... Eu nem descrevi um tema, né? Mas a gente vai falar sobre rebelião, né? Que não vale a pena rebelião. As pessoas que são rebeldes contra os seus líderes, que almejam outros lugares que não vos pertencem, que não são seus dons, são pessoas que caem no buraco, né? E eu quero falar um pouco da história de Corá, que está aqui em Números 16, né? Vamos estar lendo aqui, que diz assim: E Corá, filho de Gizar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Dion, filho de Pelete, filhos de Rubem, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maioria da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhe disseram: demais é já, pois que toda a congregação é santa, e todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isto, tomai vós incensários, Corá, e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o Senhor, a quem o Senhor escolher, este será o santo, e basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filho de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e está perante a congregação para ministrar-lhe? E te fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu, a toda a tua congregação, congregados estáis contra o Senhor, e Arão, que é ele, que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Porventura pouco é que nos fizeste subir de uma terra que emanaste leite e mel, para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente te assenhoreias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas e herança. Porventura arrancarás os olhos desses homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e toda a tua congregação podes perante o Senhor, tu e eles Arão amanhã, e tomai cada um incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um incensário perante o Senhor, 250 incensários. Também tu, Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação, à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e os consumirei com um só momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos. E disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-á tu
tanto contra toda esta congregação. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciões de Israel. E falou a congregação, dizendo: desviai-vos, pois-vos das tendas destes ímpios homens, e não toquei nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das tendas, juntamente com as mulheres, filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecerei que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morreram todos os homens, e se forem visitados, como se visitaram todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que este homem irritara ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu e a sua boca, e os tragou com as suas casas, com também a todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Até aí. Eu li Levíticos 16, do 1 ao 33, né? Eu acho esse texto assim incrível, porque ele fala exatamente da rebeldia que Corá teve, de achar que Moisés, Arão, se colocavam como algo maior na congregação, como líderes, né? E Deus, ele delega a cada um o seu ministério, os seus dons. Uns têm dom de pregar, outros têm dom de liderar, outros têm dom de ministrar, de ensino, né? E às vezes a gente não sabe nem qual é o nosso dom, a gente não sabe. E aí a gente põe-se a criticar, a gente põe-se a se rebelar, né? Os nossos líderes, quando eles são colocados como líderes, né, pelos líderes maiores, né, apóstolo, bispa, pastor, quando delega uma liderança, seja lá para qual ministério for, ele foi, na verdade, ele só obedeceu à voz de Deus. E muitas das vezes a gente não entende isso. A gente se põe a se rebelar e a achar que a decisão daquele líder foi errada, né? Ou o líder passa uma direção e aí você resolve que você não quer fazer daquele jeito porque você não quer. Não existe isso, né? A gente tem aí um exemplo vivo, porque Corá e todos aqueles que estavam rebeldes com ele foram simplesmente consumidos vivos, junto com suas famílias e tudo que eles possuíam pela terra. Você já pensou se Deus agisse hoje da forma que agia naquela época, né? Glória a Deus pela graça e a misericórdia de Deus. Mas a gente às vezes não sabe o porquê que certas coisas estão acontecendo nas nossas vidas. Ai, Senhor, eu estou te buscando, eu vou à igreja, e aí aquela religiosidade, porque na hora de obedecer, na hora de quando se passa uma direção, você não sabe cumprir. Você gosta de criar situações constrangedoras nos grupos da igreja, nos grupos de WhatsApp, porque você pensa de uma maneira, você não tem que pensar de uma maneira ou de outra. Você tem que agir conforme a palavra de Deus diz. Desculpa, mas você tem que agir conforme a palavra de Deus nos diz. Obedecer é melhor do que sacrificar. E quando você obedece seus líderes, você está obedecendo a Deus. Se você não tem confiança que o seu líder é um ungido de Deus, então não tem o porquê você estar nessa congregação, né? Agora, se você tem confiança que o seu líder é um homem e uma mulher de Deus, então você precisa entender que qualquer liderança que eles designarem, qualquer pessoa que eles ordenarem, é porque Deus deu uma direção em primeiro lugar, porque eles seguem a direção de Deus.
E aí, o que eu quero deixar para vocês é essa reflexão. Obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.